11, Mateus 11, do versículo 1 ao 6. Eu falei diferente, foi não. 11, Mateus 11, do versículo 1 ao 6. Eu falei diferente, foi não. O que aconteceu que ao final de Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João o Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado pelo alimento que vamos receber agora, muito obrigado porque temos recebido a palavra do Senhor, o alimento, que entendamos o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Todo emaranhado se retire da nossa mente, em nome de Jesus. Bom, vocês sabem que há muitos anos eu me preocupo com essa situação do João Batista, porque as situações de homens e mulheres de Deus se repetem. João Batista, para quem não sabe, foi um garoto profetizado, e eu já preguei sobre isso, sobre esse mesmo tema. Hoje tem algumas diferenças no recado. Mas João Batista foi cheio do Espírito Santo ali desde a formação do ventre da mãe. Nasceu por um milagre de uma senhora que não podia ter filhos, que era estéril, a Isabel. E ela, já de idade avançada, gerou um filho. Um anjo apareceu para Zacarias, o pai, que também já era idoso. E um casal de idosos teve filho. Era tão idoso que, para vocês terem ideia, que a Isabel ficou com vergonha de estar grávida. E ela escondeu a gravidez, por causa de vergonha mesmo, até que Deus mandou Maria. Maria, vai lá tirar a vergonha da Isabel. E aí Maria chegou lá. Maria era uma adolescente, por isso era chamada Virgem Maria, por ser nova, e eram primas. E ela chega lá e saúda, e aí ela mostra que milagre não pode ser escondido. E a Isabel escondeu a gravidez por 5 meses, porque estava com vergonha, porque era um milagre. João Batista nasceu de um milagre. Uma senhora estéril, que a vida inteira não pôde ter filho, e que um anjo aparece ao milagre, um anjo aparece para o marido, Zacarias, e diz que a Isabel, a esposa dele, vai ter um filho. E depois, se vocês quiserem saber detalhes da vida de João Batista, é só ler a oração de Zacarias. Vocês vão ouvir uma oração linda de como João Batista seria usado por Deus. Ele foi o precursor de Jesus, ele foi chamado para abrir o caminho para Jesus, para apresentar Jesus ao mundo. Ele foi um grande homem que até os reis o temiam. E este homem teve o privilégio de introduzir Jesus como pessoa ao mundo. Ele disse: eu não sou a luz, mas aquele que vem ali é a luz. E importa que ele cresça e que eu diminua. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João Batista foi o que batizou Jesus. E lá no Rio Jordão, quando ele foi batizar Jesus, Jesus tinha 30 anos, quando publicou o seu ministério, que o ministério de Jesus começou desde o Éden. Como cordeiro, ele foi morto desde o Éden, mas ele publicou o seu ministério ali, no final dos tempos. E a Bíblia diz que o céu abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea como de pomba, e o Pai, por isso nós não somos unitarianos, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas. O céu abriu, Jesus, o Filho ali, e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e o Pai falou: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Este é o meu Filho amado. Então João Batista viu que Jesus era o Filho de Deus, feito homem, viu os céus abertos, viu o Espírito Santo numa manifestação corpórea como de uma pomba, um símbolo de mensageiro, o Espírito Santo trazendo a mensagem. E Jesus ali começou a fazer o seu ministério. Nesse tempo, João Batista foi preso.
João Batista foi preso porque começou a confrontar o rei Herodes e dizer que o rei Herodes não podia ficar fazendo a vida que ele levava, tipo a vida promíscua. Ele estava lá junto com a mulher do irmão, com a cunhada. Ele tomou a mulher do próprio irmão, que era a Herodias, que se tornou a Herodias, mulher de Herodes. E ele falava, confrontava, eu não tenho medo de nada, e confrontou Herodes e foi preso por causa disso. Se você ouvir os relatos, Jesus não foi fazer nenhuma visita a João Batista lá. Jesus não fez uma visita a João Batista. O texto é bem claro que diz que quando João Batista foi preso ali, Jesus partiu para o ministério dele lá na Galileia. E lá na cadeia, esperando o julgamento, que não era bem julgamento, era linchamento, porque eles mataram João Batista e cortaram a cabeça dele. E lá na cadeia, João Batista faz isso assim, chega dois discípulos, duas pessoas que ele discipulava, que ele falava de Jesus. Ele disse, vai lá e pergunta se é ele mesmo que a gente esperava, se é ele mesmo, ou é outro que vem aí. Por que João Batista duvidou de Jesus? Agora, se João Batista duvidou de Jesus, imagina a gente, hein? João Batista, cheio do Espírito Santo, nasceu por um milagre e duvidou de Jesus. Vai lá e pergunta para ele, és tu aquele que estávamos esperando ou vai vir outro? O que levou João Batista, esse homem cheio do Espírito Santo, a duvidar, mesmo tendo visto o céu se abrir, visto o Espírito Santo descer, ouvido a voz do Pai, dizendo, este é o meu filho amado, e mesmo assim, és tu aquele que havia de vir? Isso sempre me intrigou muito. Por que João Batista duvidou de Jesus? E Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E Jesus disse, depois desse texto, depois dessa dúvida, que João Batista, dentre os homens, não tinha ninguém maior que ele. Mas no céu, o menor no céu era maior que ele. O menor no céu era maior. Perdeu muitos galardões, está no céu. Ele é um homem de Deus, ele está no céu com o Senhor. Mas perdeu muitos galardões, se tornou bem pequeno lá, segundo Jesus. Porque ele duvidou daquele que ele veio apresentar ao mundo. De repente, bateu essa dúvida nele. E eu sempre me perguntei por que ele duvidou. E há algumas razões, ele era humano, como nós, todo mundo humano chega nesse momento. A dificuldade dele, porque estava na cadeia, é sofrimento. Na cadeia as pessoas torturam, até você falar o que eles querem que você fale, até você dizer o que você... Não, tá bom, eu sou o que mesmo? Você fala assim, eu sou bandido. Tá bom, eu sou bandido. Eles faziam isso com os missionários no mundo comunista, muçulmano, torturavam até eles dizerem, eu sou traidor da pátria. Aí faziam isso, deixavam sem comer, no frio, no gelo. Na antiga União Soviética, eles faziam muito isso. Até o cara dizer, tá bom, o que é que você quer que eu diga mesmo? Que eu sou bandido, tá bom, rede nacional, aí eu sou o bandido. Então, talvez foi por isso que João Batista, a gente pode dizer, estava tão triste, solitário, lá na cadeia, que ele duvidou de Jesus. Mas nós sabemos que José, a escola de José, passou na cadeia e adorou a Deus. Nós ouvimos essa mensagem no domingo passado. A escola de José. E João Batista, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, duvidou. Podemos dizer que foi por causa do seu sofrimento, mas não foi, porque João Batista era um homem cheio de Deus. Isso é o que eu creio. Eu creio que João Batista recebeu, como todo judeu, uma mensagem destonada da verdade. Era a mensagem, mas ele não entendeu alguns detalhes dessa mensagem. Qual era a mensagem? O Messias. Messias é o resgatador, o que vai livrar o povo. Então ele diz, bom, Jesus veio para libertar o povo de Israel do jugo romano. E eu não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nenhum grupo armado ali, nenhuma bomba estourando, não estou ouvindo a deposição do Herodes, não estou ouvindo anjos indo com espadas como eu li. João Batista lia a Bíblia, teve um anjinho que matou 180 mil ali na Babilônia, numa madrugada só, e João Batista talvez esperava um anjo desse, porque ele sabia que Jesus era Deus. Mas não veio um anjo desse,
Não aconteceu nada, Herodes tinha prendido, ele continuava preso, parece que as coisas não mudaram. Sabe aquele momento em que você acha que nada está mudando na sua vida? Será que Jesus está na minha vida mesmo? Talvez você pergunta mesmo, será que o Jesus que eu aceitei é verdadeiro? Às vezes nós podemos estar perguntando isso, porque parece que não está acontecendo nada. Eu continuo doente, minhas finanças continuam de mal a pior, minha família não está muito feliz, as coisas parecem que não estão acontecendo. Será que é Jesus mesmo que eu aceitei ou eu espero outro? Será que valeu a pena eu ter sido batizado, entrado na casa do Senhor, lido a palavra de Deus? Será que vale a pena? Essa era a dúvida de João Batista, porque ele estava preso. Mas por quê? Por causa de um detalhe, ele esperava Jesus como Messias e libertador, e ele sabia que Jesus era. Mas por um momento veio dúvida, porque ele não estava vendo as coisas acontecerem como ele pensava. Aí está um ponto. Às vezes, presta atenção nisso, você não está vendo as coisas acontecerem como você pensa. Mas a minha Bíblia diz, e a tua também, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus não pensa como nós pensamos. Muitas vezes Deus vai me libertar, então eu tenho que ser livre. E eu penso na libertação de uma forma, e Deus quer você liberto, Ele pensou de outra forma, que você ainda não sabe. E enquanto eu e você não soubermos, nós podemos então duvidar. Mas por que isso está acontecendo comigo? Ele duvidou, por quê? Porque ele esperava Jesus libertar o povo de Israel do jugo romano. Imagina aqui, vou pegar quando você tem um pensamento equivocado, você pode tomar decisões equivocadas. Imagina um padeiro, Renata e o Nino vendem pão. Começaram a dizer, esse trigo, sei lá, será que está acontecendo alguma coisa com a entrega do trigo? Será que estão roubando carga de trigo? Aí começa a entrar no negócio, brigando com o sindicato dos entregadores de trigo, daqui a pouco eles estão mortos. Ele tem nada a ver com o sindicato de trigo, ele deve fazer pão, esse é o ministério dele. Aí o cara vai lá, trabalha na Pirelli, né, Daniel? Aí depois disso, será o sindicato dos borracheiros, aquele é tudo bandido, e começa a falar lá na Pirelli, que aquele sindicato, e é pior que é mesmo, né? Daqui a pouco está lá alguém levando um tiro. Porque ele não tem nada a ver com o sindicato disso, ele tem que fazer pneu. O que eu quero dizer é que você, às vezes, está num lugar e você pensa que devia agir assim. Aí você começa a se envolver, sou dono de qualquer coisa, de um mercadinho, e você começa a pensar nos roubos de carga de alimentos, ou é dono do açougue, e você sabe que tem muita carga roubada, aí você, olha, se você tem um açougue, você tem um chamado para ter um açougue, fica lá no açougue. Você tem a ver com roubo de carga, a polícia tem a ver com isso, você não. Então, muitas vezes, pela visão que nós temos que entrar. O que eu quero dizer com esse exemplo? Eu quero dizer o que eu tenho dito já há algum tempo. Eu sei que a apóstola Valnice Milhomens começou um projeto chamado O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, que ela já aprendeu lá nos outros lugares, na América, por exemplo. Aí você vê placas, Mauá é do Senhor Jesus Cristo, Santo André é do Senhor Jesus Cristo, cidade tal é do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vê cada vez piorando essa cidade do Senhor Jesus. E aí o que acontece é que a gente entendeu errado. Porque se o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, o Brasil não ia pegar fogo, né? Mas na minha Bíblia está dizendo que vai tocar fogo esse negócio aqui. Todo mundo vai tocar fogo. O apóstolo Pedro diz, este céu e esta terra que agora existem, estão aguardando fogo. O mundo vai de mal a pior. A Bíblia diz o mundo vai de mal a pior. O sistema do mundo é diferente o nome mundo, sistema é diferente do nome mundo físico, geográfico, montanhas, vales, rios e etc. Isso se chama cosmos, no grego. Mas o mundo, o sistema, chama-se aion. E aion é o nome para o sistema do mundo que já está deteriorado. Como o sindicato lá do trigo, da borracha, do pneu, não sei do que. Está tudo deteriorado. O que eu quero ensinar com isso? João Batista foi chamado para falar de Jesus, mas aí ele fica tão empolgado que ele vai lá e confronta o Herodes. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que ele
botei política do Herodes. Porque o Herodes, adúltero, é problema dele. Todo mundo sabe que adultério é pecado. Mas ele pegou a sua posição e foi lá e confrontou o Herodes. Se ele tivesse pregado o evangelho para o Herodes, né, era uma coisa. Ô Herodes, vem cá que eu quero te falar de Jesus. Porque eu quero dizer aqui, fazer uma afirmação. Ninguém vai para o inferno porque é adúltero. Ninguém vai para o inferno porque é drogado. Ninguém vai para o inferno porque é prostituto. Ninguém vai para o inferno porque é mentiroso. Ninguém vai para o inferno porque é ladrão. Não, as pessoas vão para o inferno porque rejeitam Jesus. Então nós temos que falar de Jesus. Agora, quando a pessoa aceita Jesus, o adúltero deixa de adulterar. O ladrão deixa de roubar. O mentiroso deixa de mentir. Então a pessoa tem Jesus. Então o nosso objetivo é falar de Jesus. Então, se o cara do sindicato dos borracheiros se aceitar Jesus, ele vai deixar de ser ladrão. Se o ladrão que rouba carga de carne se aceitar Jesus, se alguém pregar para ele, menos um ladrão no mundo, porque ele nunca mais vai roubar carga. Então, não é confrontar o roubo da carga, é eu falar de Jesus para o ladrão, porque se o ladrão se converter, ele não vai mais ser ladrão. Então, qual é a visão que foi dada? A mesma visão que João Batista tinha. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja começou a se envolver com a política de uma forma errada. Não que os políticos crentes têm um dom político, eles estão lá, glória a Deus. Mas não resolve. Quero fazer um parênteses aqui, este jovem de 31 anos, da idade da minha filha Clarissa, que foi assassinado essa semana, o Charlie Kirk. Era crente. Raiz presbiteriana, foi criada ali no Evangelho, lá nos Estados Unidos. E, pelo que eu vi no relato dele, ele sempre foi um líder. Né? Na escola, ele sempre foi um líder. Ele, quando era numa escola lá, disse que ele fez uma campanha contra o aumento abusivo dos preços da cantina da escola. Então, ele já era um líder até na escola, né? Contra injustiças do preço abusivo ali. Era um líder. Mas era também muito apaixonado pelos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que você não pode ser patriota, né? Mas, queridos, antes de eu ser brasileiro, eu sou do céu. Porque o Brasil é um país muito bom, tem uma língua que é a nossa, tem comida, acho que é a melhor comida do mundo, a que está aqui no Brasil. Mas é um país terrível. A festa mais imoral do planeta Terra chama-se Carnaval do Brasil. Nós temos a televisão mais imoral do Brasil, que exporta porcaria para o mundo inteiro através das novelas da Globo, de outras mais coisas mais. Então, como é que eu amo tanto esse Brasil a ponto de passar isso por cima? Não dá para passar isso por cima. Nós temos mania de grandeza. Tudo que não presta, a gente acha que é bom. Então, eu quero que Jesus venha e liberte o Brasil. Não vai acontecer, querido. Ele vai libertar pessoas do Brasil e do mundo. Então, o Charlie, que queria muito salvar aqueles jovens da universidade, falava de Jesus, ele não tinha medo de falar de Jesus. Mas talvez ele, como João Batista e tantos servos e servas de Deus, estão equivocados em algum ponto. Porque o Trump não vai salvar os Estados Unidos, como Bolsonaro não salvaria o Brasil. E a igreja eu digo Bolsonaro porque toda a igreja do Senhor, que se preza, tem que ficar do lado da direita, sempre. Esquerda nunca, nenhum crente, se disser que é crente e for de esquerda, tem alguma coisa muito errada. Por causa dos valores que estão contra a palavra de Deus. Aborto, pecado de tudo que é lado, e essa ruindade toda aí. Então, por isso o pessoal detesta, inclusive o ódio a Israel. Esse ódio a Israel é ódio à igreja. E eu não estou falando de política, não, estou falando de Bíblia, até porque eu não quero falar disso, de política. Eu quero falar de Deus. Mas isso está disseminado. Quando Bolsonaro ganhou, eu já sabia, espiritualmente, que ele não conseguia nem fazer cócega no MEC, Ministério da Educação e Cultura. Foi o ministério que ele mais teve problema, porque ele não consegue. Só se aqueles jovens, aqueles professores se converterem. Porque já está impregnado. Você coloca seu filho lá, ele sai de lá com um monte de pensamento que não devia ter. E lembre-se, não existe país comunista que não persiga o evangelho. Qualquer país comunista persegue o evangelho. Não há liberdade de crente
em Cuba, nem na China, nem na Coreia do Norte, nem tampouco na China, em nenhum lugar. Não existe. As igrejas que existem são igrejas que não podem pregar a Bíblia, igrejas licenciadas pelo governo. Então nós começamos a dizer, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, e colocamos políticos lá, tem lá um bispo que tem um partido político, que é o Republicanos, e, rapaz, os camaradas roubam mais do que os outros. A tal da bancada evangélica aceita as propinas como as outras bancadas também aceitam. Eles chegaram lá, ao invés de falarem de Jesus, eles começaram a falar das suas ideias. Mas o crente não fala das suas ideias, o crente fala de Jesus. Claro que Deus vai usar políticos crentes, como usou Daniel, que era um político, como usou Esther, que era uma política, era rainha, como usou Neemias, que foi um governador. Daniel, que foi um tipo de legislador, porque ele foi aquele que auxiliava os imperadores. Claro que existem, assim como existe o padeiro, o pastor, o pintor, existem dons. O que eu quero dizer é a visão, não sei se vocês estão entendendo isso, a visão. A visão foi tão forte que João Batista duvidou que Jesus estava fazendo o seu trabalho. Mas eu espero que ele faça alguma coisa. Assim como lá, aqui colocaram a sua confiança num homem. E o diabo veio, se levantou e sentou no trono do Brasil. O diabo literalmente sentou no trono da nação brasileira. A ponto do pessoal prender, matar, mentir, fazer um monte de coisa errada. E alguns crentes ainda acreditando. Mas o que a igreja tem que fazer? Ficar passiva? É isso que eu estou ensinando aqui? Não, você vai ver que não estou ensinando ninguém a ser passivo. Mas eu estou dizendo que nós temos que agir do jeito certo. Porque senão nós vamos duvidar que Jesus está fazendo alguma coisa. E então eu quero prestar atenção com vocês em Mateus capítulo 11, versículo 5. Mateus 11, 5 é o que tem que acontecer. Deixa esse versículo aí, por favor, em toda o restante da mensagem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Vamos entender isso que Jesus falou. Jesus respondeu João Batista, pode ver que ele não menciona nenhuma vez, olha, eu estou com um programa ali, fala para o João Batista que eu estou com um programa ali de televisão. Eu construí uma igreja muito grande que as pessoas estão bombando, as pessoas estão indo para essa igreja. E a minha igreja, até porque ela foi pintada de preto e ela encheu de jovem, eu fiz umas rampas de skate para os jovens ficarem lá. E olha, a minha igreja tem uns artistas famosos que estão lá, que são membros da minha igreja. Tem um jogador de futebol, você conhece? Conhece, Neymar é membro da minha igreja. Fala lá para o João Batista que a minha igreja é um show de igreja, parece um shopping. Nós temos ali uma riqueza. O caixa da igreja tem muito dinheiro na nossa igreja. Eu estou dizendo isso, eu não estou ironizando, eu estou dizendo que é isso que no Brasil o pessoal acha que é a igreja. É a igreja que é muito grande, que virou franquia, porque as nossas igrejas viraram franquias, como qualquer shopping, como qualquer McDonald's ou BK, que é a franquia. Você quer abrir um BK lá em Cabrobró, você vai lá e abre. Lá em Lagedo, você vai lá e abre. Você compra lá a franquia e abre. Assim é a igreja. Eu quero abrir uma Rebentos da Oliveira. Quanto você me paga? Eu vou falar para o cara. Ninguém quer, né, abrir? Nossa, ninguém quer. É uma franquia que ninguém quer. Porque vai ter que... Nem que eu pague, o pessoal não quer abrir essa franquia. Eu pagando, o pessoal não quer. E não atrai muita gente. Jesus não falou nada disso para o João Batista. Jesus falou outras coisas que nós vamos prestar atenção aqui. Jesus falou, João, você estava esperando o quê? Que eu viesse aqui e fizesse um templo suntuoso? Jesus não construiu um templo. Jesus não vendeu nenhuma franquia do seu nome. Bota aí JC. Tem o BK e o JC. JC Church. Porque Church está na moda. Tem que colocar o nome em inglês para poder pegar. Tem que colocar um church ali, pintado de preto e ainda colocar um church. E o ministério de louvor tem que ser tudo com roupa rasgada, piercing, etc.
E de preferência com a camisa curta, mostrando as tatuagens. Filmar, mostrar lá as filmagens. É cheia, é lotada. E se você olhar o caixa dessa igreja, é cheio, é lotado. Realmente tem muito dinheiro. Então você diz, bom, esse pessoal deve estar prosperando. Mas eu gostaria de dizer que o pessoal mais rico do mundo é satanista. Então isso não significa ainda muita coisa. E aí Jesus chega e diz, João Batista, fala lá para João Batista o que vocês estão vendo. Primeiro lugar, os cegos veem. A primeira obra de Jesus é o cego enxergar, é a visão. Lembra do que eu falei de João Batista? O problema dele era a visão. Ele tinha uma visão errada do que Jesus veio fazer. Jesus não veio brigar com Herodes, ou com Pilatos, ou com César. Quando os caras mostraram a moeda lá, e aí tem que pagar o imposto? Imposto a quem imposto? Paga lá tudo, rapaz. De quem que desenho está cunhado aqui nessa moeda? O de César. Então dá acesso ao que é de César. E a Deus o que é de Deus. Ele não veio brigar com isso. Ah, porque estão fazendo a moeda única, a moeda digital, e daí pode fazer o que eles quiserem. Eu quero é que os cegos enxerguem. Porque a primeira obra de Jesus é fazer cego enxergar. Agora, cego enxergar é mais. Se eu perguntar a Cris, se você perguntar a Cris que está cega ali fisicamente, se ela enxerga Jesus, quem é Jesus para ela, ela vai dar uma visão de Jesus. Eu não estou dando desculpa para ainda não ter a cura física. Eu estou dizendo que a cura de cegueira vai além da cura da cegueira física, do globo ocular. Vai por uma visão. A visão que é mais importante do que a própria vista. O João Batista estava vendo, tinha uma vista boa, mas estava com a visão embaçada. A visão é mais importante do que a vista. Então Jesus veio em primeiro lugar para nos libertar da cegueira espiritual. E eu estou dizendo isso não é por dizer não. João capítulo 5, quando ele cura um cego de nascença, ele olha para as pessoas que estavam vendo e dizendo, vocês são cegos. Mas tem muito cego que enxerga. E esses que acham que enxergam não são cegos. Esses que acham que enxergam, que tem uma visão boa, na verdade são cegos. Você lê lá depois em João capítulo 9. João 9, falei João 5 errado. João 9, cego de nascença. João 5 é o paralítico de Betesda. Então, os cegos veem. É preciso que nós peçamos a Deus, Deus, abre a minha visão para eu enxergar, porque se eu te enxergar direito, eu vou enxergar o mundo espiritual. Eu vou enxergar como orar pelos meus filhos. Esses pais que estão perdendo os filhos, não só na faculdade, estão perdendo o filho no fundamental. Você ensina algumas coisas meio superficiais para os filhos, eles não têm nenhuma profundidade, no fundamental eles já se perdem. Os pais não têm nenhuma visão espiritual, deixam os filhos ali horas e horas no jogo do videogame. E quando você é o filho, já leu a Bíblia hoje? É claro que não, nem leu, nem vai ler, e se ler vai te enrolar, porque ele não vai entender nada. Não tem visão de batalha espiritual. Está perdendo o filho debaixo da sua barba, quem tem barba aqui. Porque você não tem visão de mundo espiritual. Esse jovem que deu o tiro disse que era um jovenzinho bonzinho, até entrar na faculdade. Depois que entrou lá, vou matar o fascista. Não sabe nem o que é isso. Ele não sabe nem o que troço é isso, ser fascista. É só que bota na cabeça dele, é lavagem cerebral. Mas a igreja não tem visão. O Charlie tentou, e fez um bom trabalho ali, mas não é o suficiente. Ele teria que, talvez, mais eficiente, indo nas igrejas americanas, que estão quase todas falidas, e tentar abrir a visão das igrejas para orar pelos seus jovens. Quantos jovens estão ali, ouvindo aqueles professores ateus, comunistas? Você lembra? Comunismo não é de Deus, não tem na Bíblia, não. Comunismo tem o Marx, que era socialista e satânico. É tanto que o comunismo, porque o pessoal do comunismo assim, todo mundo é igual. Mas não existe ninguém igual. Olha dentro do seu lado, vê se alguém tem igual a você. Primeiro que um é homem, outro é mulher. Cada um de nós é diferente. Um tem um talento, outro tem outro. Isso não existe ninguém igual. Um tem um tipo de trabalho, outro tem outro. Então, cada tipo de trabalho tem um salário diferente. Então, não existe esse negócio de todo mundo igual. Só na cabeça de doido. E quando Jesus dá os talentos, quando ele fala dos talentos, ele dá 1 para um, 2 para outro e 5 para o outro. Até isso ele fez a diferença. Agora, o princípio é o mesmo. Vai lá e pega o 1 que eu te dei e multiplica.
Pega o 2 que eu te dei e multiplica. Pega o 5 que eu te dei e multiplica. Então, enxergar a visão. A igreja tem que abrir a visão. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse jovem, o Charles, era crente. E dá dó ver lá aquelas duas crianças que vão perguntar do pai, não existe mais. Porque um jovem cego pelo diabo vai lá e acha que pode dar fim na vida de outra pessoa. Por causa de ideias que ele aprendeu lá na escola. Mas por que aprendeu lá na escola? Porque os pais também não têm visão. Não têm visão de oração, não sabem orar. Alguém pensa que orar é simplesmente falar palavras, isso é reza. Repetir palavras é reza. Oração é ir para o profundo do relacionamento com Deus, saber argumentar com Deus, como Moisés. Moisés argumentava com Deus. Moisés foi um grande intercessor. Quando Deus falou, já estou enjoado desse povo aí, eu vou matar todo mundo e vou fazer de você uma nação. Moisés falou, se o senhor fizer isso, o senhor risca o meu nome do livro da vida. Argumentou até com Deus. Muitas vezes não sabemos fazer, fazemos qualquer coisa. Estamos perdendo, não sabemos alimentar os nossos. Somos cegos. Segundo aos Coríntios 4:4 diz que o diabo, que é chamado Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Mas ele só cega o entendimento dos que já não creem, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. E Jesus disse para avisa lá João Batista que os cegos enxergam, e cada cego desse que eu curo fisicamente, eles também são curados espiritualmente. O cego de João 9, de nascença, ele foi curado e não sabia quem era Jesus, e Jesus falou assim para ele quando o encontrou, perguntou sobre a adoração ao Filho do Homem. Ele disse, quem é o Filho do Homem para que eu o adore? E Jesus falou, eu sou, falo contigo. E ele prostrado adorou Jesus. Jesus curou aquele homem, não só da cegueira física, mas da cegueira espiritual. Nós precisamos enxergar Deus e as pessoas da forma como Ele quer que enxerguemos. Enxergar o mundo espiritual, que o mundo espiritual é mais do que a gente está vendo. Então o político, o cristão, ele tem que enxergar um pouquinho além. Por trás daqueles camaradas ali, estão os bichos por trás dos homens da capa preta, estão outros mais com a capa preta ainda. Principados e potestades, o camarada manda matar, rouba, faz um negócio injusto lá, uma mentira que inventou lá, e está tudo certo, está todo mundo se dobrando, porque existem poderes por trás disso tudo. Mas a igreja é a única agência na terra que pode vencer. Então a igreja tem que vencer em oração. Não adianta ficar amando, eu amo os Estados Unidos. Make Brazil great again. Vou fazer o Brasil grande como? Com uma festa porcaria dessa do carnaval? Com uma televisão imoral dessa? Como é que vamos fazer o Brasil grande de novo? Vai nunca ser grande se a igreja não entender de batalha espiritual. Grande com quê? Com esses jovens todos nas drogas, na promiscuidade. Antigamente, até o povo que não conhecia Deus sabia que sexo era para o casamento. Hoje em dia está naquela bagunça. Hoje em dia, pais de igreja faz um puxadinho na casa para o filho ficar lá com a namorada e fazer isso. Já que eu não pude, que é pecado. Da minha Bíblia diz que ele está no inferno. Nenhum fornicário herdará o reino de Deus. Fornicação é sexo antes do casamento. Não é possível que a gente está tão cego desse jeito que está fazendo até um puxadinho para o filho fazer a coisinha, coitadinho dele. Ele está fazendo, mas ele é tão bonzinho. É não, querido. Já está vivendo com a fulano. Cegueira espiritual. A gente deixa o filho viciado no celular e depois não quer que ele se vicie na cocaína depois. É a mesma coisa, é o princípio do vício. O menino zumbi já não conversa com ninguém. Não precisa ser adolescente não, está lá 8, 9 anos, não consegue olhar nos olhos de ninguém, não conversa com ninguém, já é viciado. Porque nós estamos deixando. Porque Jesus não está reinando, porque Jesus disse para João Batista que os cegos enxergam. Nós temos que enxergar que os nossos filhos não são anjinhos, não. Eles são sujeitos ao pecado. Que eles estão sendo aliciados para o pecado. E que só Jesus pode libertá-los. Eu não estou
falando mal do trabalho do Charlie Kirk lá nas faculdades, não. Certamente alguns foram tocados, mas tem algo mais para fazer. Aqueles milhões de jovens nas faculdades inteiras chegam lá bonzinho, depois você não aguenta mais os camaradas que não saem de lá. Claro, não todos, mas a maioria. Depois ele diz, os coxos andam. Fala para João Batista que os coxos andam. A segunda missão de Jesus é fazer alguém paralítico ou coxo andar, alguém que tem dificuldade na locomoção. Nós temos que saber andar. A estrutura óssea nossa tem que ser forte, física e espiritualmente. A coluna tem que estar bem, segurando o nosso corpo. Os coxos andam. Os órgãos de movimento têm que se movimentar direito. Isso também fala espiritualmente de propósito de vida. Para o que nós estamos aqui? Acordamos de manhã e não sabemos o que temos que fazer. Os coxos andam. Andar significa alvo. Andar significa atingir alguma coisa, porque quem anda, anda para algum lugar. E esse lugar tem alguma coisa para eu fazer. Então, quando ele diz os coxos andam, agora não é só a visão, é o propósito de vida. Para que eu nasci, para que eu vou viver. E ele está dizendo, Jesus veio fazer isso. Agora você vai ver as igrejas cheias de gente que não sabe para que estão aqui. Alguns acham que a igreja, eu estou aqui para tocar, eu estou aqui para pregar nesse púlpito, eu estou aqui, sei lá, não, você está aqui para ser uma bênção lá na sua escola. Você está aqui, minha filha, para ser uma bênção. Filha, você só tem 8 anos, 9 anos, mas você pode orar para a sua coleguinha que está lá na escola, que está doente. Sabia que você pode falar de Jesus para ela? Agora não, a gente já faz as crianças terem vergonha de Jesus. Está todo mundo falando do brinquedo, do jogo, do filme, do não sei do que. Nossos filhos falam a mesma coisa, porque eles têm que se enturmar. Os coxos andam. Nossos filhos têm que andar, nós temos que andar. Quando você pega os seus pés e levanta de manhã e vai para o seu trabalho, você tem que saber o que eu vou fazer hoje, Senhor, para ti. Aí o Carlito diz, eu vou pintar uma parede, mas Senhor, além da parede, eu vou encontrar alguém que eu vou falar do Senhor. Além da parede, eu vou encontrar alguém para eu falar do Senhor, Pai. Aí você vai lá no trânsito, Senhor, eu estou aqui dirigindo esse carro, eu vou encontrar alguém endemoniado no trânsito, que eu vou poder falar, Deus te abençoe, Senhor, eu vou xingá-lo igual ele me xinga. Então você não sabe para o que você nasceu para o cara te xingar e você dizer, Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia da tua alma. Então, os coxos andam, fala de propósito, depois ele diz, os leprosos são limpos. Onde é que está a limpeza dos leprosos na igreja? Lepra é um símbolo do pecado. Não é só a visão, o propósito, mas agora a limpeza, a igreja tem que ser limpa. Sujeira não é de Deus, queridos. Começa na sua casa. Se a sua casa é suja, e você só limpa quando vai receber uma visita, tem alguma coisa errada. Não há prosperidade na sua casa. Se todo mundo chega na sua casa, só sente cheiro de cocô, de cachorro e de gato, tem alguma coisa errada. Se você tem gatinho e cachorro, dá um jeito de arrumar. Porque a Bíblia diz que onde tem sujeira, o Espírito Santo vai embora. Está lá em Deuteronômio. Quando o povo ia fazer as necessidades e não tinha esgoto naquele tempo, está lá em Deuteronômio, Deus diz assim, quando for lá para o campo, fazer suas necessidades, leve uma pazinha. E quando fizer, enterra igual gato. Faz um buraco lá e enterra lá. Porque quando o Espírito Santo vier e encontrar sujeira, ele vai embora daquele lugar. Está escrito lá. Então, os leprosos são limpos. Lepra fala de pecado. A lepra fala de pecado. E nós temos que dizer, Deus, eu quero ser crente, Senhor. Deus, eu quero ser crente no meu casamento. Deus, eu quero ser crente nos meus negócios. Eu quero ser limpo nos meus negócios. Deus, eu quero ser limpo nos meus relacionamentos. Deus, eu quero ser limpo no meu nome. Isso é lepra. Tem gente que tem um nome leproso. Você pega o score de alguém, crente,
Não consegue comprar nenhuma bandeja. Porque o score não presta. Porque o nome está sujo. Porque deve a todo mundo. Isso é lepra. O seu nome tem que estar limpo. A Bíblia diz, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Eu, por exemplo, não sou chegado a emprestar, pastor, irmão, presta aí o cartão de crédito para eu comprar. Não, compre você. Se você não tem cartão para comprar, é problema seu. Seu nome está sujo. Por que eu tenho que emprestar meu cartão para você? Se eu tenho que comprar uma prestação para você, é sinal que você não está com o nome bom, né? Então é melhor você ter o seu nome. Tem pai com nome sujo que fica sujando o nome dos filhos. Comprando, o pai suja o nome do próprio filho, porque ele compra e não paga. Lá vai o filho sofrer. Lepra. Dentro de igreja ninguém está pregando isso. Então nós temos que ser limpos. E Jesus fala, olha filho, fala lá para o João Batista que os leprosos são limpos. Você veio na igreja, você veio sujo, mas Deus vai te limpar. A igreja diz, Deus vai te limpar. Não é preciso fazer a vida inteira pegando para poder comprar. Tem que comprar no cartão de crédito do irmão, que para de ser peso do irmão. Isso não é coisa de ser irmão, não. Deixa o irmão quieto lá com o cartão de crédito dele, vai comprar no seu, compra um cartão de crédito para você. Tenha o seu nome limpo. Para de ser peso na vida dos outros. Porque isso é lepra. A Bíblia diz, os leprosos são limpos. A limpeza, inclusive do nome. Seu score tem que estar lá no alto. E as pessoas têm que dizer, opa, você pode fazer qualquer compra, porque o seu nome é bom. Seu CPF é legal. Seu CPF é bom. O vendedor, quando encontra alguém com CPF bom, ele dá risada de orelha a orelha. Porque ele diz, rapaz, você é aprovado. Já aprovou. Deu 5 minutos, aprova o negócio lá. Por causa do teu CPF, que é o teu nome. Porque você veio na igreja e Jesus te limpou. Eu não estou falando de regras religiosas. Eu estou falando que você diz, Deus, eu quero ser limpo. E eu não estou querendo lançar peso em você, mas se você tem lepra hoje, Jesus quer te curar. Os surdos ouvem. O ministério de Jesus é para a gente começar a ouvir. Parece que tem gente que não ouve. Quantos anos faz que você ouve pregações e parece que nada funciona? Ezequiel 44 diz, esse meu povo se junta como se fosse meu povo. Ouve a minha palavra como se fosse meu povo, mas não as põe em prática. Não as põe em prática. São surdos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido, você ouviu? Coloque em prática. O que eu posso fazer hoje, Senhor? Estamos falando com os homens, na reunião dos homens, na última campanha do ano, sobre os homens e finanças. Quarta-feira a gente falou sobre os princípios, sobre dízimos, ofertas. Vocês ouviram? Eu fiquei feliz que o André foi lá e já mandou. Se eu trabalhei aqui hoje, ganhei tanto, está aqui o meu dízimo. É pouco, não sei o que lá. Não, pouco nada. Fico feliz demais. Sabe por quê? Porque o surdo ouve. Jesus falou que os surdos ouvem. Não só nessa área, em qualquer área. Então está dizendo, maridos, trate suas esposas direitinho. O cara está não sei quantos anos na igreja e não trata as esposas direitinho. Surdo, que não está ouvindo. E Jesus diz, os surdos ouvem. Ah, pastor, é porque minha mulher é uma Jezabel. Então vem cá que eu vou te repreender, porque então você é Acabe. O problema não está em Jezabel, está em Acabe. Então é culpa sua. A responsabilidade é toda sua. Os surdos ouvem. Vamos nos ajudar uns aos outros. Não, pastor, ajudar o quê? Pede a minha mão, mas o meu braço, corta o meu braço, mas eu não vou ajudar ninguém não, que eu tenho é só para mim. Não escutou Jesus falando? Os mortos são ressuscitados. Isso é muito tremendo. Quando você chega morto numa igreja e Deus te ressuscita, você chega ali, morto emocionalmente, com um começo de depressão ou já com uma depressão avançada, com a vida toda destruída, você chega morto.
Você aceita Jesus, você começa a mudar a tua história. Quantas histórias nós temos aqui? Quando eu vi a Adriana pela primeira vez lá em Pedro II, no Piauí, fui na casa dela. Era outra Adriana, né? Uma pessoa que era morta, ressuscitada. Tudo isso é diferente. Não era, Diana? Você pregava o evangelho para sua cunhada ali? Olha a diferença agora. Os mortos ressuscitam. Jesus está dizendo o ministério dele. O ministério dele não é dizer o Brasil é do Senhor Jesus Cristo e querer peitar, vou peitar agora o sindicato dos borracheiros. Vai levar um tiro. Faz pneu, fala de Jesus lá. Se algum daqueles camaradas se converter, vai deixar de ser o bandido do sindicato. Mas se ele não aceitar Jesus, querido, vai continuar fazendo a coisa errada. Os mortos são ressuscitados. E o final ele diz, e aos pobres. Quem são os pobres? Pobre é quem precisa de alguma coisa. Quem precisa de alguma coisa aqui? Quem precisa de alguma coisa aqui? E aos pobres é anunciado o evangelho. O que é evangelho? É a boa notícia. O que é pobre? É a pessoa que diz, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Davi era rico de dinheiro, morava num palácio, Josimar, e dizia, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus nunca me deixe pensar que eu não preciso do Senhor. É isso que ele dizia. Aos pobres, são aqueles que precisam de Deus. Deus, então eu vou entrar na sua casa, eu vou mudar a sua vida, porque você precisa de mim. Quando eu e você oramos, é porque nós sabemos que precisamos do Senhor. Queridos, o Brasil, os Estados Unidos, o Ocidente está debaixo realmente de um esquema maligno, terrível, especialmente para destruir nossos jovens. Mas os nossos jovens estão sendo destruídos não só por causa das ideologias da faculdade, mas por causa da frieza de uma igreja. Você vai lá nos morros do Rio de Janeiro, o pessoal com um fuzil no ombro, donos daqueles bairros, grandes traficantes que dominam tudo. Aí você vai conversar, aí o pastor sobe, paz do Senhor, pastor. Filho de crente, neto de crente, irmã missionária. Tem alguma coisa muito errada com isso ou não? Jesus não está sendo anunciado. Teve um pastor que teve a ousadia de orar pelas armas dos traficantes lá no Rio de Janeiro. Passou lá a mesinha cheia de fuzil, e o pastor, Senhor, abençoa as armas desses irmãos em Cristo aqui. Olha a situação da nossa nação. Depois eles estão indo para os congressos, muito bonitos, fazendo igrejas grandes, dessa forma. Onde Jesus não tem mudado a vida das pessoas, onde Jesus não tem atuado, porque os cegos continuam cegos, os coxos continuam coxos, os surdos continuam surdos, os leprosos continuam leprosos, os mortos continuam mortos, e os pobres continuam mais pobres ainda. Sem ouvir a notícia boa. Ei, filho, tem uma notícia boa para você. Eu vim mudar a tua vida, eu vim mudar a tua história. É tão bom, queridos, nós podermos falar de Jesus, amém? Eu sei que o Charlie Kirk amava Jesus, e eu sei que o João Batista amava Jesus, mas eu acho que eles aprender alguma coisa nas igrejas. Não, eu não posso ser passivo, eu tenho que ser ativo, então eu vou lá. Sim, desce bem devagar. Isso aí, Ana. Tá vendo, Daniel? É assim que se canta, mas aprenda aí com a sua filha aí. A criança até para ir para o banheiro, já vai para o banheiro cantando, né? Hã? Ai, ai. Aleluia. Que o Senhor abençoe a esposa do Charlie, os filhos dele. Nosso irmão João Batista está na glória com o Senhor, que Jesus falou que ele estaria lá, porque ele era um homem de Deus. Ele era aqui na terra um homem de Deus, está no céu. Mas que a nossa igreja só fale de Jesus.
Que os políticos crentes, que o Nicolas Ferreira, que foi criado no Evangelho, só fala de Jesus lá. Faça o papel dele. Faça Jesus brilhar. Que você lá na padaria, Renata e Nino, façam Jesus brilhar ali. Ah, porque está acontecendo muito roubo de carga aqui, os mercadinhos que estão funcionando bem, botando o preço lá 50% mais barato, é porque eles roubam a carga, problema deles. Vai lá buscar o Senhor e seja uma luz que brilha naquele mercadinho. Você é professora nas escolas, tá difícil, tá? Praticamente impossível de dar aula. Faça Jesus brilhar como professor, professora lá. Esquece essa máfia, porque é máfia. Vai tirar a carteira de motorista. É uma máfia terrível você tirar a carteira, hein? Faz uma oração de guerra e vai lá e faz Jesus brilhar e vai e tira sua carteira de habilitação. Faça Jesus brilhar onde você estiver. Sua família está cheia de trevas. Faça Jesus brilhar ali. Todo mundo já sabe que você sabe que é pecado a bebida alcoólica que eles bebem, as conversas tolas que eles falam. Todo mundo já sabe que você é contra. Fala de Jesus agora. Mostra Jesus para a sua família. Não estou dizendo que você não deve confrontar pecados, sim. Mas quando você confronta pecados, que é a cegueira, a paralisia, a lepra, a surdez, a morte e a miséria, você fala da solução. Eu quero te falar da solução. Eu quero te falar da solução. Porque sempre vão existir as pessoas que vão rejeitar Jesus, mas sempre vão existir alguns que vão aceitar Jesus. Então vamos falar de Jesus para as pessoas. Jesus é o cabeça e o dono da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Brasil depositou a sua confiança nos últimos tempos, num homem. Queridos, não dá, ele é muito frágil. Não confieis em príncipes, nem filhos de homens, em quem não há salvação. Nós não confiamos em homens, em príncipes. Próxima eleição a gente vai colocar um bom bril. Bom de ficar melhor, porque eles chegam lá, não vão ficar tão bom assim não. Porque está todo um esquema preparado para o mal. Tem todo um esquema, então só Jesus pode fazer um cego enxergar. Quem já ouviu falar que alguém cura um cego de nascença? Isso não existe na medicina. Cego de nascimento não tem as partes lá cerebrais que dão visão. Jesus é Deus, é Criador, fez o cara enxergar. É esse Jesus que a gente tem que pregar. É a esse Jesus que nós temos que amar. É desse Jesus que nós temos que falar. O nome Rebentos da Oliveira é só um nome para ter um CNPJ, mas isso não muda a vida de ninguém. Lá no juízo final você diz, não, e aí, tudo bem? Tudo. E aí? Não, eu quero ir para o céu. O senhor por quê? Eu era da Rebentos da Oliveira, do pastor Mário, sei lá, eu conheço isso não. Desce. A senha é Jesus, o nome é Jesus. Fala esse nome mal que não vai servir. Não é senha. Não é senha para ir para o céu. A senha para ir para o céu é Cristo Jesus. Amém? Eu sou um cooperador, um auxiliador, um ajudador, alguma coisa assim. Mas Ele é o Senhor. Ele é o Senhor.